Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Não entenderam? Mas já vão entender. Mens sana in corpore sano de Bispoeta. Disse, mens sana in corpore sano, disse o poeta Juvenal para manter o alto astral neste planeta insano. Alimentação regrada, 8 horas de sono, com silêncio é um bônus para a lida continuada. Alongamentos diários, fazer o bigode chinês, para que o corpo entenda a vez, sorrir para a vida no horário. Subir escadas também vale em tempos de isolamento. A vida não é só lamento. Calar para que o outro fale, no diálogo que fomenta e enriquece o pensamento, que gira de fora para dentro, fica vivo e movimenta o ciclo belo do dia. Amanhã, novo despertar, novas chances de acertar e melhorar a sinfonia. E antes que alguém me pergunte quem é o poeta Juvenal, é o autor do Mens sana in corpore sano, poeta da época da Roma Antiga, da Grécia Antiga. Tudo bem? Bem, agora eu vou fazer um convite para vocês. Já fizeram alongamento? Já fez alongamento, Elide? Sim. Já fez, ótimo. Vocês também em casa, façam alongamento. Não só alongamento para o corpo físico, mas também alongamento para o cérebro. Muito bem. E qual é o alongamento para o cérebro? É acompanhar as aulas, é se inscrever no canal, é tocar no sininho, compartilhar os vídeos e no final colocar a sua impressão a respeito das teleaulas. Se gostou, se não gostou. Outro dia eu falei uma coisa tão engraçada, né, Lid? Se concordou, se não discordou. Depois que eu já tinha falado, eu falei, nossa, eu falei besteira, mas já tinha falado. E no final você pode colocar as suas impressões, eu terei o maior prazer de responder a todos os questionamentos, tudo bem? Podemos prosseguir, Elide? Sim! Pronto! Depois desse alongamento fica tudo mais fácil. Nós estamos vendo agora a oração e as funções oracionais. Nós estamos entrando na segunda parte. Esta curva de entonação, que nós vimos inclusive com o poema lindíssimo do Vinícius de Moraes, que eu utilizei para mostrar que, embora na nossa fala do dia a dia nós não falemos como estamos recitando o poema, mas a nossa fala tem uma entonação, tem altos e baixos, ninguém fala de uma forma reta, certo, Elide? Certo. Ok. Esta curva de entonação é o significante ou expressão material que evoca a modalidade de intenção comunicativa do enunciado que o falante quer transmitir ao seu interlocutor. A. Ou para lhe expor, afirmando ou negando certos fatos. Pode me ajudar, Elide? Pedro estuda. Pedro não estuda. Letra B. Ou para indagar sobre algo. Pedro estuda? Pedro não estuda? Quem chegou? Letra C. Para apelar-lhe em geral, atuando sobre ele. Dê-me o livro. Não me dê o livro. Volte cedo. E letra D. Ou para chamar-lhe a atenção. Ó Pedro! E sendo que esse ó Pedro é muito mais provável que nós digamos dessa forma. O Pedro, ou Elide, é mais comum no nosso falar brasileiro utilizarmos dessa forma. O Pedro, ou Elide, ou Bispoeta, é bastante normal. Até no passado, os mais velhos diziam pra gente, ou é breque de burro. Lembra disso, Elide? Lembro. Você é do meu tempo, então. Essa frase é comum. Vamos dizer assim. Tá bom. E, ou para traduzir-lhe os próprios pontos de vista ou sentimentos.
Que prazer! Como está frio! Muito bem. Assim, quanto à significação fundamental do enunciado, temos 5 tipos ou classes essenciais deles: declarativo ou enunciativo, interrogativo, imperativo, faça isso, não faça isso, exortativo, pelo amor de Deus, Elide, vocativo ou Elide, você pode gravar essa aula? Exclamativo, nossa Elide, como você está linda! Dos quais o primeiro corresponde à função representativa, informativa da linguagem, os 3 seguintes à função apelativa e o último à função expressiva. Entre o primeiro e o segundo tipos, há maior afinidade do que entre o primeiro e os restantes. Talvez porque o primeiro encerre o aspecto ou papel fundamental da intenção comunicativa da linguagem. É considerado o enunciado típico, base do impulso inicial da especulação gramatical pela lógica grega, do qual os outros tipos são considerados derivados, ou ao qual todos os outros tipos se podem reduzir. Vou parar por aqui para poder fazer a lubrificação das pregas vocais. Lembrando que o professor Bis Poeta, numa parte bem exclamativa, está nas redes sociais. É só ir no Google e colocar lá Bis Poeta e vocês encontrarão todas as redes sociais que ele faz parte. Inclusive no Facebook, Instagram, WhatsApp para quem tem, né, o número dele, YouTube e Twitter, que é mais, professor? Recanto das Letras. Recanto das Letras, Cantinho do Bar, podcast. É uma infinidade de lugar. Nossa, eu tô ficando muito conectado ali. Às vezes eu fico até assustado, sabia? Que às vezes eu não dou conta de responder para tantas pessoas. E as pessoas vêm pedindo as mais variadas questões, seja para curtir um poema, seja para fazer parte de um grupo. E eu não sei se eu dou conta de tudo isso. Você me ajuda, Elide? Tenho tentado. Tem tentado, tá bom, obrigado. Eu estou trazendo aqui, novamente, o meu querido Moderna Gramática Portuguesa, do meu querido mestre Evanildo Bechara, acadêmico da Academia Brasileira de Letras. Evanildo Bechara é um gênio da gramática. Eu não estou exagerando. Ele é professor desde os seus 12 anos de idade. Ele começou a dar aulas muito cedo, em 1948, se não me engano, e ele é professor até hoje da Universidade Federal do Rio de Janeiro, acadêmico da Academia Brasileira de Letras, filólogo e provavelmente ele até dicionarista, porque ele está compondo um dicionário, não sei se terminou ainda, um dicionário somente dos termos utilizados por Machado de Assis, entre muitas outras coisas. E além do que, ele é o nome principal dentro da Academia Brasileira de Letras sobre o acordo ortográfico. E é por isso que eu faço questão de seguir com detalhes a gramática do professor Bechara. É claro que pode ser que tenha alguma outra parte que eu discorde, mas quem sou eu para discordar de tudo que o professor escreve, uma vez que antes de eu nascer ele já era professor, para vocês terem uma ideia. E olha que eu nasci em 1956. Mas ele já era professor nessa época e professor universitário, assim como ele continua sendo até hoje. E algumas aulas iniciais, que nós chamamos de aulas magnas, são às vezes com a presença do ilustre mestre professor Evanildo Bechara. Tudo bem? Bem, dando prosseguimento às nossas considerações a respeito da oração e as funções oracionais, nós paramos aqui. Derivados ou a qual todos os outros tipos se podem reduzir. Por isso é que a unidade linguística dentro dessa concepção original recebe o nome de enunciado.
Na tradição gramatical brasileira, simplesmente período. Você já ouviu isso, Elide? Período, enunciado. Qual que é mais comum para você? Período. Período composto, período simples. Exato. Oração e frase. Entre os tipos de enunciados, há um conhecido pelo nome de oração, que pela sua estrutura representa o objeto mais propício à análise gramatical, por melhor revelar as relações que seus componentes mantêm entre si, sem apelar fundamentalmente para o entorno, situação e outros elementos extralinguísticos em que se acha inserido. É nesse tipo de enunciado chamado oração que se alicerça, portanto, a gramática, e será especificamente dela que trataremos a seguir. Mas, antes, devemos adiantar que o enunciado também aparece sob forma de frase, cuja estrutura interna difere da oração, porque não apresenta relação predicativa. São, às vezes, simples palavras, como socorro. Socorro é uma frase, tá? Outras vezes, uma reunião delas que são transpostas à função do enunciado. Em nosso exemplário anterior, constituem frases os seguintes enunciados. 2 pontos. Aí para tudo. Próxima aula. Na próxima aula, na terceira parte, nós vamos tratar desses enunciados. Não percam. Chegamos ao final, estamos chegando ao final de mais esse módulo de língua portuguesa. Muito felizes por termos conseguido traduzir as nossas palavras nesse poema. Eu vou dizer para vocês, às vezes, nem sempre, não é todo dia, eu escrevo todo dia eu escrevo um poema especialmente para as nossas aulas. Nem todo dia, mas quase todo dia escrevo. E às vezes eu tenho a sensação, Elide, de que eu acertei. Você tem essa sensação, às vezes, quando você escreve, que você diz assim, nossa, agora eu acertei. Sim. Eu hoje tive essa sensação de que eu acertei no mens sana in corpore sano. Se bem que essa é uma frase, não é minha, mas eu cito o poeta, eu faço sempre assim. Eu sempre, quando não for minha a frase, eu vou citar o poeta no próprio poema, porque assim é uma forma de eu valorizar o trabalho do poeta, como já fiz com outros, como já fiz com Vinícius de Moraes, como já fiz com Bilac e tantos outros, tudo bem? Alguma observação, Elide? Não. Tá bom. Sejam muito felizes e fiquem com Deus.